esse seu multi-layer perceptron, ele pode ter várias camadas, certo? Várias camadas ocultas. Nos exemplos eu mostrei uma só, mas pode ter várias. Em cada uma dessas camadas, podem ter vários neurônios também, certo? Então, você pode ter diferentes configurações de rede. Cada uma dessa configuração a gente chama de arquitetura de rede. Uma arquitetura, então, define a quantidade de camadas e quantidade de neurônios em cada uma dessas camadas. E aí você pode se perguntar, né? Bom, quantos neurônios eu vou colocar em cada camada? Ou então, quantas camadas o meu problema precisa ter? Eu até já dei alguns spoilers ao longo das aulas anteriores, principalmente com relação à camada de entrada e à camada de saída, né? Na camada de entrada e para a camada de saída, são as únicas duas camadas onde há uma regra bem definida para você determinar quantos neurônios vão haver nessa sua camada. Lembrando que a camada de entrada é aquela camada que não tenha o somatório dos pesos, é simplesmente aquela camada que replica, né, os valores para cada um dos neurônios da próxima camada. Ela faz só o switch dos valores de entrada x que entram por aqui, x1, x2, x3, por exemplo. A quantidade de neurônios que você precisa nessa camada de entrada aqui, você determina pela quantidade de variáveis que compõem uma entrada do seu problema, que compõem um daqueles exemplos que nos slides a gente vem chamando de exemplo, né? No caso do operador lógico, a gente sempre tinha lá a variável A e a variável B, né? E aí fazia um AND aqui entre elas, ou então um OR. Então, a gente tinha duas variáveis. Se eu pensar, por exemplo, numa rede, se eu quiser uma rede neural para classificar o nível de colesterol de um paciente, e dado que eu tenha para cada paciente essas variáveis aqui, ó, por exemplo, sexo, idade, IMC, classe social e alimentação de risco, ou seja, tenho 5 variáveis, essa minha camada de entrada da rede, ela vai ter 5 neurônios sensoriais. Um para cada variável da entrada do problema. Na camada de saída, a regra também existe e ela é muito simples. Isso aqui eu já falei em alguma aula para vocês. Você vai ter um neurônio na camada de saída para cada classe que existe no seu problema. Então, se o seu problema tiver, por exemplo, uma única classe sim, só a classe sim, por exemplo, aí você vai ter um valor 0 ou 1, né, para dizer se é sim ou se não é sim, se é falso que é sim. Aí você teria apenas um neurônio aqui na camada de saída, você só tem uma classe. Se o seu problema tiver várias classes, você vai ter um neurônio de saída para cada classe, certo? Então, se nesse nosso problema aqui do colesterol eu tiver 3 classes, por exemplo, o colesterol do meu paciente pode ser classificado como normal, alto ou médio, então lá na minha camada de saída, Y1, Y2 e o Y3, sendo que aqui, né, tem vários neurônios aqui em camadas anteriores, eu vou ter um neurônio para cada uma dessas classes aqui. Então, esse neurônio aqui vai corresponder à classe normal, esse neurônio aqui, essa saída vai corresponder à classe alto, por exemplo, e esse aqui vai corresponder à classe médio. E daí você adota o seguinte, que o valor de saída, esse valor de saída y aqui, a interpretação que você dá para esse valor de saída y é a probabilidade dessas entradas x aqui, corresponde a um paciente, pertencer a uma dessas classes aqui. Então, por exemplo, se para um determinado paciente Geraldo, as entradas do Geraldo de sexo, de IMC, etc., você passou essas entradas aqui pela rede, e foi que a saída Y1 foi 0,8, a saída foi 0,8, essa aqui foi 0,2 e essa aqui foi 0,01,
você vai olhar para esses valores de saída aqui e interpretar isso aqui como sendo a probabilidade dessa entrada aqui ser classificada nessas classes. E aí, de regra geral, você vai assumir como resposta definitiva da sua rede a saída correspondente, né, a classe correspondente àquele neurônio que proporcionou o maior valor de saída. Aí você interpreta assim, bom, a probabilidade de ser normal é 80%, a probabilidade de ser alto é 20%, e a probabilidade de ser médio é 0,01, ou seja, 1% apenas. Então, a resposta da rede, né, do seu modelo, vai ser aquele que tem a maior probabilidade. Aí você vai dizer para o usuário, o seu colesterol está normal e a confiabilidade dessa previsão é de 80%. Camada de entrada e de saída é fácil. O problema está nas camadas ocultas. Aqui nas camadas ocultas, não existe uma fórmula pronta que diz para você quantas camadas e nem quantos neurônios. Não existe uma fórmula pronta. Você, como engenheiro, como arquiteto e projetista da rede, você vai ter que testar diferentes redes. Você vai elaborar diferentes modelos, diferentes arquiteturas da sua rede, com diferentes quantidades de camadas e com diferentes quantidades de neurônios nessas camadas aqui. Treinar esses modelos, treinar essas redes e no final verificar qual delas tem a melhor capacidade de generalização, ou seja, qual delas que acerta mais. E no fim você vai ter que, então, medir, né, digamos assim, medir o desempenho de cada rede e escolher aquele modelo que tem o melhor desempenho para o seu problema. E você, no caso de existir dois modelos, duas arquiteturas que têm o mesmo desempenho, mas são distintas entre si, por exemplo, uma delas é muito simples, só uma camada com 10 neurônios. Teve um desempenho, taxa de desempenho lá de generalização de 90%. Acerta 90% dos casos. E uma outra rede com 100 camadas e 1000 neurônios em cada camada. E também tem a mesma taxa de acerto. Qual delas você vai adotar? Se você vai seguir esse princípio chamado navalha de Ockham, que diz o seguinte: quando houver diversas opções disponíveis e essas opções são equivalentes, você adota a mais simples. Então, se você tinha um modelo de rede com uma camada e 10 neurônios que teve um bom resultado e a outra com 100 camadas e 1000 neurônios que teve o mesmo resultado, adota a mais simples.